Aí Flávio José vai dizer o seguinte, ele vai explicar, vai dizer que Timeu, que era pai de Bartimeu, ou cego chamado Bartimeu, a história vai dizer que ele era um general que serviu a sua pátria em Israel, na cidade de Betel, casa de Deus. Só que quando Roma invade a Palestina e vai subjugar a nação pela força da espada, a história vai dizer que Timeu, ele vai ter a sua aposentadoria cortada e os seus bens confiscados. Então, como militar, ele vai agora liderar grupos de revoltosos como ele era, e vai tentar agora neutralizar a tirania romana. Mas Roma era o império mundial da época, foram perseguidos e mortos, e a história vai dizer que mataram este homem na frente desta criança que agora está cega. A última visão deste homem cego, é ver o seu pai ser morto pela espada de um soldado romano. E Roma, por ser um império de uma tirania assustadora, a história vai dizer que vai pegar esta criança e vai arrancar o globo ao lado dele, essa bolinha que você tem aí dentro. Ele não tinha, foi arrancado. Talvez você não sabia disso, mas se você estudar a história, o abismo histórico, você vai descobrir. É por isso que tem algumas versões mais antigas, mestre, que eu torne a ver. Vou fazer apenas mais um comentário em relação ao abismo histórico, que a gente vai para o próximo abismo, que é o abismo cultural. A gente aprendeu, irmãos, que quando Pedro negou Jesus, o penoso lá, ele cantou, o galo cantou. A gente aprendeu isso. Só que qual é o problema? O problema é que não houve galo ali. Nunca houve galo ali, mas a gente aprendeu que Pedro, ao negar Jesus, o galo cantou. Precisa entender que quando Roma invade a Palestina, ela vai dividir a noite em 4 vigílias. A primeira vigília de 6 a 9 horas, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite a 3 horas da manhã, e a quarta de 3 a 6. Na terceira vigília da noite, 3 horas da manhã, a história vai dizer que era tocado um tipo de corneta. Existia uma tropa romana chamada de tropa pretoriana. Eles eram chamados de galindos. No chapéu dele tem um tipo de pena. Então, de 3 horas da manhã, o indivíduo tocava uma corneta, e aquela corneta era chamada de cantar do galo. Então, quando era tocado a corneta, que era chamada de cantar do galo, não era que era um galo, era a corneta que era tocada, um guarda saía e outro guarda entrava. Mas a gente aprendeu que o galo cantou e Pedro pegou Jesus. E até hoje se prega que o galo canta e Pedro nega Jesus. Mas o galo nunca cantou. Então, uma das funções, para dizer na teologia, é desconstruir o que foi ensinado errado. Abismo cultural, e a gente entra agora no texto. Queridos, vejam só. Eu aprendo que todo irmão, a minha esposa foi ministrar na igreja, ela estava orando para lá lugar. O vaso foi tomado lá e deu 3 tapas nas costas dela, que eu não sei como ela não Não sei como não quebrou agora. Não sei como não quebrou a clavícula. A mulher bateu assim, e prepara, mulher. Sem os teus lombos, e ela dava cada tapa nas costas da misericórdia. A mulher Vai me quebrar agora, E nos ensinaram que cingir os lombos é suportar a carga ministerial. Não. Isso é uma questão cultural. O que seria cingir os lombos? Todo judeu ele tinha a sua roupa semelhante
ao vestir das irmãs hoje. Entendeu? O que seria cingir os lombos? Era pegar aquela parte da roupa que está embaixo aqui, irmão, e botar aqui na cintura e fazer um tipo de mergulho. O cara poderia dar um chute na guerra, ele poderia se locomover com mais facilidade, poderia correr. Era cingir o cinto, era pegar a parte daqui e botar aqui, para ter uma locomoção melhor. Aí o povo diz que cingir os lombos aí é suportar a carga ministerial. E não é, isso é uma questão cultural, irmãos. Quase que eu peguei sem o Meu Deus, olha, teve outro que estava dizendo assim, teve outro que diz assim: homem, a terra não vai cobrir os teus pés. Saúl, quando estava perseguindo Davi, a Bíblia diz que ele deu uma paradinha, o texto mais antigo, mas que ele estava cobrindo os pés. O que seria cobrir os pés ali, irmãos? Na atualidade hoje, se o pastor sabe disso, a Bíblia é atualizada assim, que ele estava aliviando o ventre, irmão. Cobriu o pé ali, Saúl estava com aquela velha barrigada, enquanto queria matar Davi, ele se escondeu por trás da caverna para fazer uma necessidade fisiológica. Aí o irmão diz: Deus não vai cobrir teu pé. Pelo amor de Deus. É complicado ou não? É, irmãos. Muito errado. Observe que Paulo, no capítulo de número 7 de Romanos, versículo de número 24, ele usa uma expressão, ou é 7:24, ou é 4:27, se faz memória. Ele diz o seguinte: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que é que Paulo estava dizendo? Paulo estava enfatizando uma realidade espiritual, se munindo de algo cultural. Quando alguém matava alguém na Roma antiga, ele não tinha como consequência a guilhotina, a forca. A história vai dizer que ele tinha o corpo da vítima amarrado ao seio. Então aquele corpo entrava em estado de putrefação, decomposição, e infeccionava o transgressor de uma forma tão extraordinária que ele também chegava a perecer e a falecer. Aí quando Paulo está dizendo: olha, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, irmão, hoje eu sirvo ao Senhor, hoje eu tenho uma nova natureza em mim, mas agarrada a esta nova natureza tem a velha que está dentro da gente, a natureza boa, a natureza do pecado. Se eu não vigiar, ela me mata. Era isso que Paulo estava dizendo. Então, para enfatizar e ilustrar a veracidade espiritual, ele pega aquilo que é cultural. Então, é necessário, tá certo, enfrentar esse risco histórico, cultural e geográfico. Amém, irmãos? Vamos embora. Cristologia. O que seria a matéria de cristologia? Seria a doutrina, tá certo, de Cristo. O que esta matéria ela nos oferece? Conceito básico. Existem muitos conceitos acerca do que é cristologia, tá certo? É um estudo que trata da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, tudo concernente à pessoa de Cristo, a sua obra, nós iremos tratar nesta matéria aí de cristologia. Observe que 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narraram a biografia de Jesus. Mas nenhum deles conseguiu narrar a biografia de Jesus de forma completa. Vou mostrar por quê. Basicamente, irmãos, 28 anos aproximadamente da vida de Jesus foi ocultada nas Escrituras. Observe, Jesus nasce, depois ele foge para o Egito. Ele aparece, a Bíblia mostra com 2 anos. Ele foge para o Egito. Quando ele volta, e a Bíblia novamente menciona ele, ele está com 12 anos de idade, ensinando o meu dos doutores. E vale salientar que dentro do contexto judaico, 12 anos era a maioridade do judeu. Jesus, com 12 anos